Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Bom, pessoal, eu sou Lucas Andrade, sou geriatra, diretor da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É um prazer estar com vocês, né? Então sejam bem-vindos a mais um episódio da SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente relevante para a saúde ao longo da vida: o impacto do tabagismo no processo de envelhecimento. O cigarro cobra um preço alto do organismo e esse impacto se torna ainda mais evidente na fase de envelhecimento, afetando pulmões, coração, cognição, funcionalidade e qualidade de vida. Para conversar sobre esse tema, recebemos hoje aqui com grande alegria dois convidados especiais, o Dr. Luiz Fernando, que é pneumologista, e a doutora Valmari, que é psicóloga. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, eu agradeço o convite, né? Eu sou Luiz Pereira, eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas da UFMG, com tabagismo há mais de 2 décadas, e fui o coordenador do livro Tabagismo, Prevenção e Tratamento da Sociedade Brasileira. Obrigada pelo convite. Eu sou Valmari Cristina Aranha, psicóloga, trabalho com idosos há bastante tempo e o tabagismo é uma das pedras aí do nosso sapato no que diz de mudanças de comportamento e cuidado de saúde. Muito bem. Eu gostaria de começar com uma pergunta para o Dr. Luiz Fernando, né? Dr. Luiz Fernando, para começarmos, qual é o impacto do tabagismo no processo de envelhecimento e no risco de ter doenças evitáveis? E esse impacto ele é diferente entre os que cessaram o tabagismo quando adultos e os que pararam de fumar já quando idosos? Bom, essa pergunta eu acho crucial mesmo. Só para lembrar, saíram 2 publicações recentes do Brasil, o Vigitel e o Lenad, sobre a epidemiologia do tabaco. E as pessoas maiores ou igual a 65 anos, eles estão fumando em torno de 9%, que é um pouco abaixo da média, que é 11,5, quase 12. Portanto, nossos idosos fumam muito. O cigarro, toda a fisiopatogenia dos problemas relacionados ao tabaco são muito parecidas com a do próprio envelhecimento. Porque o que o cigarro faz no nosso organismo? Ele aumenta a aterosclerose, ele aumenta a inflamação em geral de mucosas e no organismo como um todo, aumenta estresse oxidativo, ele aumenta o colesterol ruim, ele reduz a imunidade local e sistêmica. Nós sabemos que os idosos que fumam têm mais risco de infecções virais, tuberculose, pneumonia. Então, esse conjunto todo, ao longo de décadas, junto com o envelhecimento, é uma bomba relógio para as doenças crônicas não transmissíveis. E hoje nós sabemos que a maioria das mortes evitáveis são de doenças crônicas não transmissíveis, e o cigarro é o fator principal, em conjunto com bebida, com dieta e falta de atividade física. Então, é aditivo aos efeitos do próprio envelhecimento, e isso vai trazer mais mortes e mortes mais precoces. Além de tudo, o próprio fumo passivo também ele é muito pior nas crianças abaixo de 5 e, novamente, nos idosos. Muito bem. Então, existe um impacto em relação a acessar o tabagismo entre ser adulto e ser mais idoso, ou a qualquer momento a gente tem esse impacto, doutor Luiz? Olha, Lucas, essa também é uma pergunta que merece um comentário aprofundado. O que acontece? Quanto mais tempo você fuma, maior são os problemas. Quanto maior a quantidade que você fuma, maiores os problemas. Quando a gente calcula anos maço, a gente tem que lembrar disso. Você pode fumar 10 cigarros 50 anos e alguém fumar 40 por 10 anos. Então a gente tem que analisar toda essa quantidade de tempo e de número de tabaco. Para as pessoas que ainda usam tabaco com fumo de rolo, por exemplo, se isso era o fumo mais potente, menos potente, tabaco fumado com cigarro com filtro ou sem filtro, e infelizmente agora o que está acontecendo com o vape, que entre os jovens já é a maior forma de entrada para a nicotina, não entre os idosos ainda usam muito pouco vape ou quase nada. E esse vape também tem uma alta carga de nicotina e de diversas substâncias. Então, com certeza, esse processo de envelhecimento e do próprio cigarro em conjunto,
causando problemas para a saúde, ele vai ser muito maior quanto maior o tempo e quanto maior a quantidade de tabaco. Então, eles são aditivos. Muito bem. E doutora Valmari, muitas pessoas fumam por décadas, não é? E têm dificuldade de parar, mesmo sabendo dos riscos. Quais são os principais fatores psicológicos que mantêm o tabagismo ao longo da vida? O tabagismo ele traz vários fatores como interferência. Para poder falar dos fatores psicológicos, é importante também separar aquilo que é do ambiente. Então, é difícil você identificar um tipo ou uma característica de personalidade única e específica que marca a dependência do tabaco. O que nós sabemos é que alguns traços de personalidade, estruturais ou circunstanciais, favorecem, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, traços de impulsividade, principalmente naquelas pessoas que buscam a solução de um problema emocional muito rápido, e aí o cigarro ele acaba trazendo um alívio imediato para alguns desconfortos, até pela própria química que o cigarro tem. Pessoas com dificuldade, com baixa autoestima, e o cigarro ele funcionou durante um tempo, principalmente para essas pessoas hoje idosas, como um fator de socialização. Você ter um cigarro na mão, você descer para fumar desde o ambiente de trabalho, isso fazia com que algumas pessoas se aproximassem. Um outro ponto importante também tem a ver com baixa tolerância à frustração. As pessoas que recorrem ao cigarro como uma forma de resolver aqueles conflitos ou aquelas crises, principalmente no que diz das recaídas. Não podemos esquecer, doutor Luiz falou da diferença entre as pessoas jovens e idosas, que muitas pessoas idosas começaram a fumar muito cedo. Nós ainda temos uma geração que acendia, as crianças acendiam o cigarro para os pais. Então a criança cresceu e se desenvolveu e envelheceu convivendo num ambiente que estimulava o tabaco. Há 20 anos atrás, as propagandas do cigarro eram propagandas extremamente interessantes, as propagandas mais bonitas da TV eram propagandas que estimulavam o uso do tabaco. Então, você hoje trabalhar com as questões psicológicas implica lidar com essas questões emocionais que levam o indivíduo ao tabagismo, quanto mudar a identidade dele e trazer para ele o cigarro como algo nocivo, mudar a história dele ou a relação que ele tem com o cigarro, como se ele fosse uma outra pessoa sem o cigarro. Então, mudar esse plano mental é uma característica psicológica importante que nós precisamos mudar para mudar esse hábito comportamental do tabagismo, mesmo hoje, com toda a informação, com toda a clareza que nós temos sobre os malefícios e os prejuízos que o tabaco pode trazer. Muito bem, doutora Valmari. Isso me leva a pensar numa situação que eu vivencio muito no consultório de geriatria, né? Eu recebo os pacientes tabagistas e quando eu falo sobre cessação de tabaco, sobre os motivos pelos quais eles continuam a fumar, muitas vezes vem uma ideia atrelada, né? Que ainda existe uma ideia de que não adianta parar de fumar depois de certa idade. E aí eu gostaria de saber de doutor Luiz e de você se isso é verdade ou não. Tem um ponto importante associado a essa dificuldade de parar de fumar a essa altura da vida, que é a ideia da baixa autoestima, da sensação de menos-valia. Então, para que eu vou parar agora? Já estou no fim da vida mesmo. Então, esta ideia de que a gente pode piorar menos, né, ou melhorar um pouco a condição, ela ainda precisa ser defendida, principalmente no que tange à solidão, né? Então, o cigarro ele é companheiro para algumas pessoas, e a importância de você conseguir parar para reduzir os efeitos e substituir prazer, né, porque a família também diz: "Ah, mas ele já não pode fazer mais nada, ele já não vai mais a lugar nenhum, ele já está adoentado, ainda vai ter que lidar com essa dificuldade". Então, emocionalmente, essa é uma resistência que nós precisamos transpor. Não é vai morrer mesmo, mas é como vai morrer, né, que é morrer com sofrimento ou ter uma série de sequelas, que é o nosso principal argumento para as mudanças comportamentais na clínica.
Eu sempre falo para os pacientes mais idosos, e o meu ambulatório eu trabalho muito mais com idosos já com as doenças crônicas, quer dizer, as pessoas que, infelizmente, a dependência da nicotina está vencendo, que nunca é tarde para parar de fumar. Esta é uma frase fundamental. E nunca é tarde por quê? Porque quando você para, nós vamos diminuir riscos, uma série de riscos de doença. E riscos nem sempre o nosso paciente vai ver, ele já pode estar com uma doença mais séria e esse risco já aconteceu. Então, talvez isso não o atinja. Mas ele vai reduzir infecções, porque a sua imunidade local pulmonar melhora e a imunidade em geral. E se ele já tem uma doença crônica, por exemplo, respiratória, que aumenta infecções, isso vai ser muito importante para ele. Diminui crises. Isso também será fundamental. Diminuir crises de doenças, crises de asma, crise de DPOC, crise de várias outras doenças, cardiopatias. É, reduzir agravamento. Você já tem uma doença que está sendo tratada e nós vamos reduzir o risco de agravamento dessa doença. Redução de progressão e complicações. O que é para um paciente, por exemplo, DPOC, quando você vai reduzir uma internação, vai reduzir uma ida a pronto-socorro? Isso conta muito na vida dele. Então, a mensagem que também podemos melhorar a expectativa de vida, e como o Valmari falou, expectativa com qualidade, porque quanto mais cedo eu paro, mais eu ganho em expectativa, porque fumar reduz em 10 a 12 anos a expectativa de vida. Voltando para as doenças crônicas, asma, DPOC, as cardiopatias, o diabetes e câncer, todos eles, o cigarro agrava, complica e reduz a resposta a tratamento. Então, para essa população mais idosa, com ou sem doença, mas as que já têm a doença, parar de fumar realmente pode ser um grande ganho que será percebido, às vezes, de forma rápida, porque parar de fumar reduz tosse em dias ou algumas semanas. Parar de fumar reduz dispneia nos primeiros dias, porque reduz carboxiemoglobina e o oxigênio que chega ao tecido chega muito melhor no tecido cardíaco, no tecido de músculo para esse paciente quando ele vai caminhar. Então, nunca é tarde e quanto mais cedo é melhor. Perfeito, doutor Luiz. Obrigado, Palmari. Isso me leva a uma outra questão, né, que é a seguinte, né? No consultório, na nossa atividade no dia a dia, a gente geralmente recomenda a cessação do tabagismo, né? Muitas vezes trazendo como educação à saúde apenas a informação que é importante a parada do cigarro, né? Mas eu fico imaginando se não existe uma estratégia mais ampla para cessação de tabagismo, se a gente não precisaria, por exemplo, de um programa de acompanhamento especializado e focado. Então, vocês enxergam outras formas da gente melhorar esse engajamento dos pacientes na cessação do tabagismo? Antes da gente entrar nas questões medicamentosas, não é? Mas existem outras formas da gente engajar o paciente nesse caminho. O ideal é que nós pudéssemos trabalhar no campo da saúde com prevenção, não só a orientação em relação aos malefícios, porque eu acho que hoje com a tecnologia, com o IA, não podemos encontrar ninguém que não saiba os malefícios do cigarro ou do vape, né, e de todas essas técnicas. O que nós precisamos é nos adaptarmos com as terapêuticas que ajudam, claro, né, eu como psicóloga, eu trabalho com as causas do tabagismo. O tabagismo ele não acontece em 100% da população, as pessoas não todos temos contato com cigarro, algumas pessoas experimentam e não se tornam dependentes, e um grupo significativo, infelizmente, ainda se torna dependente. Então, é muito importante que nós possamos criar terapêuticas que identifiquem gatilhos, né, o que leva o indivíduo ao cigarro, ao uso do cigarro, as características de personalidade, depressão, ansiedade, impulsividade, mas também nós temos uma forte influência dos hábitos, né? Então, que nós possamos criar abordagens na nossa prática que ajude as pessoas a substituírem o hábito do cigarro tanto quanto do álcool, da compra, né, mas
quando nós falamos do tabagismo, que momento que a pessoa usa o cigarro? Ah, é o cigarro com o cafezinho? É aquela pausa do trabalho? Ou aquela outra, mas eu só fumo quando eu bebo, eu só fumo quando eu estou nervosa. Então, quais os gatilhos que levam o indivíduo a buscar o cigarro como uma solução imediata? Terapêuticas, sejam elas individuais e ou grupais, que ajudem a entender as emoções e que nós possamos oferecer outras oportunidades das pessoas tratarem a sua ansiedade, a sua depressão, que não por meio do cigarro, e essas terapêuticas, tanto a psiquiatria quanto a psicologia conseguem oferecer essas ferramentas. Eu gosto muito do trabalho em grupo, porque existe uma motivação e uma identificação, principalmente com as dificuldades em aderir, né, a cessação do tabagismo, e o apoio social ele é muito importante, e nós não podemos subestimar 2 fatores, né, as recaídas frequentes, a pessoa sempre que vai ter, né, então eu tive uma perda, tenho um problema de saúde ou um problema financeiro, o cigarro ele vem sempre como a primeira válvula de escape que o indivíduo busca, né, o tabagista busca. E uma outra questão é não subestimar a dependência. "Ah, mas eu paro quando eu quiser, eu fumo pouco". Existem casos exitosos que a pessoa tem aí uma constatação e ela para, mas eles são ainda minoria. É muito importante que a pessoa não subestime, que ela peça ajuda e que o profissional, antes de julgar ou de criticar, não é possível que ainda hoje você fume, não é possível que na sua idade você não entendeu que precisa parar de fumar. Essas frases elas não ajudam, né, então é importante que nós possamos oferecer caminhos para que essa pessoa substitua o cigarro por alguma outra forma de alívio, seja do estresse, seja das questões que são questões individuais que levam o indivíduo ao tabagismo, pensando aí na redução de danos, né, não tenhamos aí a ilusão que faremos uma mudança da noite para o dia, mas se ele reduzir, se ele mudar o tipo da relação que ele tem com o cigarro, isso já é um êxito para as nossas terapêuticas e para os nossos objetivos. E claro, sempre um trabalho interdisciplinar, profissionais de áreas diferentes abordando as questões diferentes que envolvem a dependência do tabaco. Tentando só complementar, Valmar, antes de falar de medicação, concordo com tudo que você disse. Acho muito importante, naquela conversa inicial, numa consulta habitual ou não, motivos para essa pessoa parar de fumar. Então, entre os motivos, nós vamos pesar realisticamente para aquele caso benefícios e riscos. Os riscos que ele está passando e os benefícios se ele parar. Trazer acolhimento e esperança, mesmo aquele que falou: "Não, não quero, não vou tentar", falou: "Na a gente conversa numa próxima consulta", sempre conversando e perguntando, porque esse indivíduo tem que entrar numa fase que realmente ele contempla parar, para depois nós prepararmos ele parar. Infelizmente, há um grupo de pacientes, idosos ou não, que eles estão numa fase que você fala: gostaria de tentar?". "Não, doutor, no futuro eu vou pensar, ou eu paro quando eu quero, e na minha família todo mundo fuma e ninguém adoeceu grave até agora". Quer dizer, existem várias formas de fugir da tentativa de cessar, que quem já tentou sabe, muitos fumantes tentaram sozinhos, eles sofrem com abstinência. A gente trazer também uma realidade sobre a abstinência, que não é um bicho-papão, que é possível tratar a abstinência, não somente com o apoio, com medicação. Eu acho que esse conjunto, e sempre penso nisso, de realisticamente, de uma forma individual, trazer esperança e acolher. Não precisa ser agora, mas pode ser depois. E aí a gente consegue. Eu estou terminando um livro, está na fase final, que chama Cessar Nicotina. Você precisa, você pode, você consegue. Não é essa panaceia de compre um livro e você para de falar. Não. Como reduzir dificuldades. Porque, de forma realística, nós vamos passar por muitas dificuldades nas primeiras 2 a 4 semanas. E o que pode ser feito para essa fase inicial, com um indivíduo que vai ser internado e vai ficar 4 semanas no hospital, o que a gente pode fazer para aquelas semanas mais difíceis não serem tão complicadas, tão sofridas, para ele ultrapassar a fase difícil, ganhar a confiança e aí ele deslancha e para de fumar. Eu acho bacana, colocar dessa forma, não é, porque
às vezes as pessoas ou os profissionais de saúde acabam tendo um posicionamento, às vezes inadequado de não acolhimento, né? E fica um pouco dentro de uma única perspectiva, que é que o paciente precisa parar a qualquer custo, a todo custo, quando na verdade ele nem sempre está preparado para que isso aconteça. E a gente não pode fechar as portas, né, do consultório ou do nosso acolhimento para identificar o momento em que ele entra, de repente, nessa fase de contemplação e dar seguimento com aquilo que é mais importante para o nosso paciente, não é? E aí eu queria voltar para a Valmari também para que ela colocasse para a gente qual é o papel da família no apoio a essa pessoa idosa que deseja parar de fumar. Como é que ela pode ser incorporada nesse processo, né, de cessação de tabagismo? O apoio da família é fundamental, tanto quanto da equipe, né. Nós, como profissionais, temos muita frustração em trabalhar com as pessoas na cessação do tabagismo, porque nós nos sentimos impotentes, porque ele para, ele volta, nem sempre ele adere. E o doutor Luiz Fernando colocou muito bem a importância das pessoas terem um porquê parar, um propósito, um sentido, um objetivo, a atividade física, a capacidade, funcional melhorada, isso traz muita gratificação, mas antes de acontecer, é difícil a gente vender essa ideia para o indivíduo que traz muitas limitações. E se para nós profissionais isso é difícil, para a família também é muito difícil, porque tem familiares que desistem, né, quer fumar, fuma, não vou mais brigar com você. Então é importante que as famílias entendam que o tabagismo ele é algo muito sério, é difícil da pessoa conseguir sozinha. O apoio da família no estímulo, no acolhimento das dificuldades, mais do que no julgamento, e também evitar de criar um ambiente favorecedor ao uso do tabaco, seja no conflito, porque vive uma família brigando, um ambiente muito insalubre para a pessoa idosa, principalmente se a pessoa vai morar com um familiar, então esses arranjos. Então, um ambiente mais harmônico por essa família diminui os gatilhos que levariam essa pessoa idosa ao uso do cigarro. Um outro ponto importante também, outras pessoas fumando dentro de casa, então é importante que as pessoas parem junto, que todos cessem, que fique um ambiente livre do tabaco. "Ah, mas ele é jovem, ele pode fumar, você é idoso, você tem um problema de saúde, você não pode". Então é muito complicado você ter um discurso e não ter um exemplo, não ter uma prática, não ter um ambiente harmonioso, evitar ou quebrar as rotinas que levariam aquela pessoa idosa a fumar. Então, se ela sempre fuma no final da tarde, insere uma atividade, uma socialização, algo que distraia o indivíduo na hora que ele normalmente iria fumar, mas ele levanta, toma o cafezinho, vai no banheiro e fuma, né. Eu tinha uma paciente que me dizia: "Se eu não fumar, meu intestino não funciona". Então quais são essas rotinas e essas associações que precisam ser quebradas? E nós também temos que tomar muito cuidado para a gente não fazer um buraco para tampar outro, né. Porque aí a gente estimula que essa pessoa pare de fumar, ela começa a comer, ela ganha peso, ela começa a comprar, ela fica irritada ou ela fica dependente de álcool ou de medicações auto autoprescritas, né. Então é muito importante que a gente entenda, que a família entenda que é um problema e é um problema que vai demandar uma mudança de posicionamento de todos, do ambiente inclusive, principalmente nessa quebra de rotinas, que são aquelas rotinas e aqueles comportamentos que levam a pessoa ao consumo do cigarro. Muito bem. E doutor Luiz, do ponto de vista medicamentoso, quais tratamentos podem auxiliar nesse processo? E qual a disponibilidade desses tratamentos, no Sistema Único de Saúde? Acho importantíssimo entendermos que parar de fumar, é o que a gente está falando aqui hoje, Romari, não é só uma receita. É muito comum, eu queria parar de fumar, tá aqui uma receita de reposição de nicotina, que você nem precisa de receita, ou de uma bupropiona, que é um antidepressivo e sotente. Não é assim. É um processo, ele é lento, ele é cheio de idas e vindas, de recaídas e caídas, então a receita isolada vai ajudar muito pouco. Então, o apoio intensivo, quanto maior, de acordo com cada caso, mais medicamentos. Hoje no Brasil, nós só temos dois grupos: a bupropiona, que é um antidepressivo, que realmente auxilia,
E a reposição de nicotina, que a gente tem por goma, pastilhas e adesivos. Tratar com reposição de nicotina ou tratar com bupropiona, a eficácia é a mesma quando usamos isoladamente cada um deles. Se eu combinar o adesivo de nicotina com a pastilha ou goma de nicotina, que ficaria meio como uma nova algina quando a situação está pior, eu tenho maior sucesso do que os medicamentos isolados. E essa combinação tem a mesma eficácia da vareniclina, que é uma droga que não está mais disponível no Brasil, em alguns países não, mas está voltando nos Estados Unidos e Europa como genérico, ou a citiziniclina, que é uma droga da mesmo grupo que atua no receptor cerebral, só que é mais barata. Esses são consideradas as duas drogas orais melhores. Mas lembrando, em nosso país, um adesivo com uma goma ou pastilha tem a mesma eficácia. No SUS, nós temos gratuito, tem que matricular em algum programa, e hoje está cada dia mais fácil nas unidades básicas de saúde. A bupropiona, de 150 miligramas, geralmente 2 comprimidos ao dia, um de manhã e um de tarde, e a reposição de nicotina, que para aqueles que fumam mais de 10 cigarros por dia, de um modo geral, a gente preconiza o adesivo com chicletes. No idoso, tem particularidades. Se fizermos um bom tratamento, um bom acolhimento, um apoio, a medicação, a gente pode usar qualquer uma dessas duas, a gente tem um tratamento padrão com uma eficácia muito parecida. Entretanto, idosos têm mais comorbidades, idosos têm mais uso de outros medicamentos, inclusive polifarmácia, e isso tem muito problema de interação com a bupropiona, talvez seja um grande problema de utilizar a bupropiona, e eles têm má adesão aos tratamentos. Então, nós temos que preocupar muito com isso, porque sem adesão, eu não tenho eficácia. Então, comorbidades, interações e adesão. E pegando um gancho no que Valmari falou, muito interessante, existem pessoas que realmente, um dos sintomas de abstinência é a constipação, porque o receptor colinérgico age pelo corpo inteiro e a nicotina atua num monte de receptor colinérgico. E acaba que a pessoa levanta de manhã sem fumar, sem nicotina, ela não evacua. Então, você vai falar a primeira coisa que você vai fazer de manhã, porque, inclusive, é a primeira que a maioria dos fumantes pesados faz, é fumar o primeiro cigarro. Você não fuma o primeiro. Acorda, lava a boca e põe os seus chicletes na boca. Vai tomar café depois que os chicletes terminar. E, geralmente, a gente pede para não usar os chicletes ao deitar, porque ele já está, por exemplo, com um adesivo. Mas e aquele que não dorme se não fumar o último cigarro? Porque a nicotina é uma droga fantástica. Ela, bioquimicamente, ela é um estimulante, mas ela é calmante de um lado e ela é ativa de outro. Alguém fuma à noite para poder trabalhar à noite. Alguém fuma para poder dormir. Então, nós temos que ir avaliando individualmente, ver o que eu vou fazer para aquele paciente específico. Esse é o grande segredo do tabagismo. Seja grupo, seja atendimento individual, a fase individual, ela precisa. No grupo, quantas vezes a gente não pede um paciente para vir numa consulta extra para conversarmos algo particular que não dá para ser tocado às vezes no grupo. Então, apoio e medicação chamada de primeira linha, a gente tem realmente um sucesso e é o padrão no mundo todinho, igualzinho. Muito bem, né? Isso leva em consideração a individualização do tratamento, né? Cada paciente é diferente, né? Cada aspecto do cuidado e do meio que envolve esse paciente é fundamental para o melhor tratamento. O tabagismo ainda é um dos maiores fatores evitáveis da doença e de morte, e entender o preço do cigarro do envelhecimento é fundamental para a gente promover um envelhecimento mais saudável. Eu gostaria que o Dr. Luiz Fernando e a doutora Valmari trouxessem suas considerações finais. Reconhecer a dificuldade com o cigarro, admitir a possibilidade de recaídas é o primeiro passo. Não precisa se sentir culpado, ter vergonha. É importante procurar ajuda profissional, seja do médico, seja do psicólogo, de alguém que ajude a fazer um plano de mudança comportamental. O ideal é um tratamento combinado com medicações, para que você consiga lidar com as dificuldades orgânicas que a cessação do tabagismo traz e que você possa se reorganizar psíquica, socialmente, sem o uso do tabaco. É muito importante procurar ajuda, não subestime a força da dependência, e tem muitas melhorias que você vai perceber depois que você voltar a ter um organismo desintoxicado, motivado, mais saudável, independente da idade que você tenha.
Olha, eu penso que cessar tabagismo é prioridade para qualquer pessoa, inclusive para os nossos idosos. É essencial tentarmos. Eu falo uma frase para paciente que ela é forte. Vergonha não é não conseguir. Vergonha é não tentar parar de fumar, porque é difícil em qualquer idade. Mas a notícia boa é que existe apoio, existe tratamento. Entretanto, a parte fundamental é a própria pessoa. Se ela não mudar seu comportamento para enfrentar essa dependência, vai ficar muito mais difícil. E quando alguém consegue parar alguns dias, ele começa a trabalhar no seu cérebro. Eu não me permito mais fumar, porque é tão fácil usar um motivo para fumar. Mas se você não se permite, você não tem caídas ou recaídas. Muito bem. Doutor Luiz Fernando, doutora Valmari, muito obrigado por essa conversa tão importante e obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do SBGG Cast. Até o próximo episódio. Um abraço. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.